Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Eu sinceramente espero que sim. Hoje eu vou estar lendo uma passagem aqui para vocês. E logo depois vou estar passando um vídeo de um pastor lá do Ceará que chama Jordei. Ezequiel capítulo 3, versículo. Vou ler do 17 até o 19, tá? Que diz assim a palavra do Senhor Jesus: O filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu, da minha boca, ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Versículo 18. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, se a gente não falar com ele, não falando para avisar o ímpio, suceda que seu caminho ímpio, para que ele para não falar com ele acerca do seu caminho ímpio. É isso mesmo, né? Vou ler de novo. Que tá ruim aqui. Ezequiel capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E a tu e a minha boca, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, mas não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei, diz o Senhor dos Exércitos. E o 19 e último diz assim, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 19. Mas se avisares, né? Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua iniquidade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na tua maldade, mas tu livrarás a tua alma. Mas tu livrarás a tua alma. Isso aqui nos mostra o seguinte, irmãos, que se você souber que seu irmão está indo para o mau caminho, você avisa ele que Deus não gosta disso. Mas se ele continuar, Deus não vai requerer da sua mão o sangue daquela pessoa. E às vezes a gente falando a verdade, a gente é mal visto. Hoje em dia estamos vivendo um tempo assim, onde a verdade não tem lugar para a verdade, sabe? Tem lugar para os ensinos errados, para as maldades, né? O dízimo hoje é um roubo a Deus. Você não pode dar dízimo hoje. Vou passar o pastor da lei para vocês ouvirem, tá bom? Os próprios pastores da Assembleia têm percebido que multidões estão abandonando as Assembleias de Deus, tá? E basicamente por três motivos, tá? Existem muitas coisinhas ali acontecendo dentro das Assembleias de Deus. Os irmãos que congregam lá, que estão com os olhos abertos, têm percebido muito bem o que é que está acontecendo. Mas dessas muitas coisinhas que estão acontecendo dentro das Assembleias de Deus, basicamente três coisas têm feito um absurdo de pessoas saírem das Assembleias de Deus, totalmente frustradas, decepcionadas, tá? E que nunca mais querem pisar numa Assembleia de Deus, ok? Então a gente vai falar aqui nessa transmissão sobre três coisas que estão fazendo com que multidões abandonem, literalmente abandonem
as Assembleias de Deus. Irmãos, olha aí, você vai ficar surpreso, tá? Quando eu falar as 3 coisas que estão tirando pessoas de dentro das Assembleias de Deus, ok? Para mim, a terceira, ela é ainda mais chocante, tá? A primeira, a segunda e a terceira chega a ser até absurdo. Pasme os senhores e as senhoras, tá? Só que antes mesmo da gente falar sobre isso, eu quero dizer para você que a Assembleia de Deus, ela é uma igreja muito antiga no Brasil, né? Ela já tem mais de 100 anos no Brasil. É uma igreja que realmente fez história, a maior denominação pentecostal dentro do território nacional. 120 tá? anos. Uma igreja que, a princípio, contribuiu muito com a pregação do Evangelho, certo? Com a propagação do Evangelho. Mas, infelizmente, depois da morte, ou da jubilação de pastores antigos, pastores realmente tementes a Deus, comprometidos com a verdade, tá? De lá para cá, as Assembleias de Deus, elas têm entrado num declínio muito grande, tá? Em muitas áreas, inclusive, principalmente nessas 3 que eu vou citar aqui agora, certo? Para vocês, que tem feito com que muita gente, multidões mesmo, tá? Não queiram mais ir para as Assembleias de Deus, estão saindo das Assembleias de Deus, e o pior, estão saindo das Assembleias de Deus, não querem mais ir para a igreja nenhuma, não querem mais, acham que toda igreja são igual, tá? Enfim, então isso tem prejudicado a fé de muitas pessoas, tá? Então esse vídeo aqui, ele vai servir de alerta, tá? Para irmãos que estão dentro dessas Assembleias de Deus que estão fazendo isso, tá? A gente sabe que ainda tem Assembleia de Deus remanescente, boas, né? Graças a Deus, pastores sérios, mas infelizmente a maioria está praticando pelo menos essas 3 coisas que eu vou citar aqui, e está fazendo o povo sair. Então isso vai ter 2 efeitos dessa palavra aqui. Eu vou ser breve, tá? Vou ser rápido, mas vai ter aí, a gente espera 2 efeitos nessa palavra. Primeiro, acordar alguns que ainda estão lá, certo? Nas igrejas da Assembleia de Deus que estão fazendo isso, que nós vamos mostrar aqui, que acordem e saiam também, tá? Segundo, eu acredito que vai alertar e acordar alguns pastores assembleianos, porque afinal de contas ainda dá tempo da igreja Assembleia de Deus voltar a ser o que ela realmente era, uma igreja que zelava pela santidade, zelava pela verdade, uma igreja que realmente espiritual, que amava a Deus, que amava a palavra de Deus, uma igreja que cristocêntrica, né, que girava de fato em torno de Cristo, mas que infelizmente tem perdido aí a visão, tá? Então, vamos lá, né? Vamos para esses 3 pontos aí, essas 3 coisas que estão acontecendo dentro da Assembleia de Deus e que estão fazendo muitas pessoas saírem de lá. Repito, para mim, a última coisa aqui, a terceira das 3 que eu vou citar, é a absurda e para mim a mais alarmante, por isso que eu deixei por último, tá? Primeiro, por que tem muita gente saindo da Assembleia de Deus? O primeiro motivo, porque a Assembleia de Deus, querido, quase na sua totalidade, virou um palanque político e um curral eleitoral. Infelizmente, é praticamente impossível se encontrar uma Assembleia de Deus que não esteja, né, diretamente aliançada com políticos, ligada diretamente a políticos, tá? Infelizmente, tem sido quase impossível encontrar uma Assembleia de Deus que não tenha pacto com políticos, tá? Então, e os pontos da Assembleia de Deus que deveria ser para pregar o Evangelho de Cristo, em muitos casos, nas épocas eleitorais, está sendo usado de palanque eleitoreiro, simplesmente isso, e a igreja está virando um curral eleitoral, e os membros de muitas Assembleias de Deus, tá? Eu estou fazendo questão de dizer muitas da Assembleia de Deus, porque eu sei que ainda há uma pequena fração de Assembleia de Deus que ainda está zelando pela verdade, por isso que eu não posso generalizar de maneira alguma, tá? Então assim, o povo está cansado de ver, em época de política, os pastores assembleianos, tá? Lavando a mente das pessoas, já preparando as pessoas para lançar a nora como candidata, o filho como candidato, um genro como candidato, a esposa, ou o próprio pastor, tá? Então estão fazendo da Assembleia de Deus um curral eleitoral. É a maior denominação pentecostal do Brasil, e que se os líderes conseguem
criar um curral eleitoral dentro da Assembleia de Deus, eles vão eleger os candidatos que eles quiserem, tá? Então, muita gente, por não concordar com isso, tá? E eu apoio completamente, porque, embora nós temos exemplos, né, de homens de Deus políticos no Antigo Testamento, nós não vamos ter exemplos de homens de Deus políticos no Novo Testamento, tá? Eu entendo que se a igreja ela não deve de maneira alguma levantar uma bandeira partidária, né? Ela não deve se envolver diretamente com a política, tá? Pastor deve ser pastor e ponto final, tá? Não deve se envolver com a política, exercer um cargo eletivo. Se tem um membro da igreja que quer se candidatar, ok, tudo bem, tranquilo, certo? Agora, a igreja não pode se envolver nisso diretamente, tá? A eleição, ela é um fato, todos nós somos obrigados a votar e além de ser uma obrigação, é um dever nosso escolher os nossos representantes lá na legislativo e no executivo. Agora, transformar a obra de Deus, tá, num palanque político, aí não dá, meu irmão. E transformar a casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, o povo de Deus, num curral eleitoral, aí também não dá. E infelizmente, as Assembleias de Deus, né, quase todas, estão fazendo isso. E tem aqueles pastores que são fiéis, que são sinceros, que são honestos, que não aceitam e são pressionados a aceitar, né? E aqueles que não concordam realmente perdem o campo, perdem a credencial, são até expulsos mesmo da denominação, porque não quiseram se dobrar diante da autoridade do pastor maioral, porque queria que um determinado pastor, né, apoiasse na questão política, tá? E o pastor entendeu que a igreja não deve se envolver diretamente com a política dessa maneira, ok? Que os crentes são livres a votar em quem ele quiser, com consciência. Eu acho que o dever dos pastores é ensinar o povo em quem devem votar, né? Usar os critérios corretos para escolher uma pessoa em quem votar. Agora, não obrigar, né, psicologicamente, coagir psicologicamente as pessoas a votarem, criando assim um curral eleitoral para eleger o seu candidato, tá? Normalmente isso é feito em troca de favores, ou o pastor está recebendo dinheiro do político, ou ganhou um terreno, tá? Tem alguns até que vendem o voto da igreja, tá? Ou está recebendo um cargo, ou um cargo para um parente, para um filho, para um genro, enfim, para uma nora, recebendo um cargo lá em troca desses favores ali, e a igreja muitas vezes não sabe. Então, muita gente está abandonando a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus, infelizmente, uma maioria dela, transformou-se meramente num palanque eleitoreiro, quando na verdade deveria ser um palco onde se prega a palavra de Deus, tá? E o povo de Deus, a igreja de Cristo, não um curral eleitoral. Então isso tem feito muita gente sair de lá e nunca mais querem voltar lá. O segundo ponto, tá, que tem feito mas muita gente mesmo sair da Assembleia de Deus, é que estão cansados, tá, de verem a Assembleia de Deus transformar a obra de Deus num comércio, onde tudo tem que ser pago, tá? Onde tudo tem um preço, onde tudo tem um valor, tá? Por exemplo, se o irmão já deu dízimo, oferta, para ajudar a igreja a comprar uma fazenda para a igreja, aí hoje os irmãos vão fazer um retiro, o irmão tem que pagar para ir para a própria fazenda que o irmão é proprietário também, porque as coisas da igreja não é do pastor, as coisas da igreja é da igreja. Se a igreja tem ônibus, os ônibus são da igreja. Se a igreja tem imóveis, os imóveis são da igreja. Se a igreja tem fazenda, a fazenda são da igreja. A igreja não é um papel assinado, uma instituição simplesmente. A igreja é o povo de Deus, tá? Então tudo que é da igreja é de todos os membros daquela igreja. Então o povo está cansado, tá, desse comércio, de que tudo tem que ser pago, e acaba se tornando ali meio que uma exploração financeira, tá? Infelizmente. Por exemplo, você dá o dízimo já na Assembleia de Deus, que eu sou contra dízimo de todas as formas, tá? Mas pedem, né? Eu estou colocando aqui na visão da Assembleia de Deus. Você dá o dízimo dentro da Assembleia de Deus, você dá a oferta dentro da Assembleia de Deus, tá? O dinheiro entra lá no caixa, muitas vezes você não sabe para onde vai esse dinheiro, porque tem muita Assembleia de Deus que não presta conta, tá, com o seu presbitério, porque pastores de campo normalmente, tá, pelo menos aqui no Ceará,
o dinheiro do campo é todinho dele, ele manda 10% para a sede, ou 50%, dependendo do acordo que eles tenham feito. Alguns chegam até a trocar, negociar campo, dando volta. O meu campo tá rendendo 20 mil, o meu está rendendo 10, então pega essa Hilux de volta, tá? E vamos trocar de campo. Meu irmão, então isso é uma coisa que, sabe, um comércio deslavado mesmo, tá? As cantinas, tá? Cantina para vender de tudo, bazar que se recolhe roupas e coisas dos irmãos, tá? Que deveriam ser dadas aos irmãos pobres e necessitados, eles vendem, tá? Sem falar dos muitos pregadores renomados assembleianos que cobram cachê, exatamente, cobram cachê para cantar, para pregar, certo? Para participar de determinado evento da Assembleia de Deus. Então o povo está cansado de ver a Assembleia de Deus, esse comércio dentro das Assembleias de Deus, e isso tem feito muita gente sair. O povo que está acordando, que não aguenta mais ver isso, não aguenta mais a obra de Deus ter virado comércio, empreendimento, meu irmão, literalmente um negócio para multiplicar os recursos da igreja, para poder dar o salário milionário de muitos pastores que têm recebido aí a bagatela de 20, 30, 50, 100, 150 mil reais de salário mensal da própria igreja. E também não se deve esquecer que alguns têm até participação nos lucros, tá? Por isso que o Ministério Público e a Receita Federal caiu de pau em cima aí, pesquisando, né? E aí o filho do R.R. Soares fez um projeto, certo? E o presidente sancionou, tá? Para que fosse anulada as dívidas das igrejas, tá? Exatamente porque foram caracterizadas, investigadas devidamente, caracterizadas como empresas onde pastores estavam tendo participação nos lucros, tá? Ou seja, de acordo com o volume de dinheiro que entrava na igreja, o pastor recebia aquela porcentagem, tá? Daquele lucro todo, daquele dinheiro todo que entrava na igreja, ok? E como eles sabem pedir, né? Certamente entra muito dinheiro, tá? Ensinaram o povo que ser fiel a Deus é dar dinheiro para a igreja, e assim eles vão arrecadando muitos recursos, muito dinheiro. E o povo está cansado de ver isso. Tá? O povo está cansado de ver pregador no púlpito da Assembleia de Deus vendendo óleo ungido. Olha, compra esse óleo aqui, é 5 reais, é 10 reais, é não sei quantos reais, que ele vai ungir e vai curar as pessoas, unge e vai abençoar a tua casa. O povo está cansado de ver gente vendendo os dons de Deus, negociando os dons de Deus na Assembleia de Deus. O povo está cansado, né, de ver aqueles cantores e pastores e pregadores famosos que eles trazem ali para os cultos da Assembleia de Deus e que eles cobraram um absurdo, e que o pastor ali no culto tem que pedir o dinheiro do povo para poder, tem que vender de tudo, vender lanche, vender de tudo para poder juntar o dinheiro para dar para aquele mercenário que veio ali em nome de Deus para poder cantar e levar o dinheiro do povo, inclusive do povo até mais pobre da igreja. Então o povo está cansado disso, irmão. O povo está cansado de ver a Assembleia de Deus na igreja tão tradicional, tão influente no nosso meio, que cooperou tanto com a pregação do Evangelho, que se preocupou tanto um dia com os pobres, com os necessitados, mas que hoje está preocupado simplesmente em enriquecimento denominacional. Infelizmente essa é uma verdade. E para isso eles implantaram o comércio, esse comércio dentro da igreja, que tem feito muita gente abandonar a Assembleia de Deus, tá? E cheguei ao terceiro ponto. Como eu falei para você, o terceiro ponto, ele é o ponto mais polêmico e é o ponto, para mim, mais absurdo. Ainda hoje, irmão, terminou o culto de manhã, eu conversei com um pai de família, tá? Que acabou de sair da Assembleia de Deus, que ele disse que não aguentava mais. Olha só qual é o terceiro ponto. O primeiro a Assembleia de Deus virou um palanque político, um curral eleitoral, tá? A Assembleia de Deus implantou um comércio lá dentro, tudo tem que ser pago, tudo tem um preço, certo? Os irmãos se esforçam para trazer bolo, refrigerante, pastel e tudo mais, para no final, ao invés de se confraternizar, comerem, conversar e se alegrarem, não. É para vender para os irmãos. Quem tiver dinheiro compra, quem não tiver vai para casa chupando o dedo, tá? E essa coisa também dos retiros, que eles cobram absurdos, né? Para poder ir para o retiro, que muitas vezes a fazenda é até da igreja, mas assim, mesmo assim eles cobram para as pessoas ir para o retiro, para sobrar dinheiro, para injetar dentro da denominação, tá? E mesmo quando é alugado, eles chegam a cobrar também dinheiro, né? Numa visão de sobrar dinheiro para injetar também no caixa da igreja, porque
há uma preocupação muito grande de pastores assembleianos, certo? Muitos deles, em construir logo o tal templo, tá? Para poder sair do aluguel, para sobrar mais dinheiro do pastor, porque normalmente aqui no Ceará, tá? Os dinheiros, a Assembleia de Deus, o dinheiro que entra, ele vai para o bolso, tá? Do próprio pastor, do campo, tá? Ele manda só aquela porcentagem para a sede. Então assim, então é um verdadeiro absurdo, o povo está acordando e está saindo mesmo, não quer mais nem saber de conversa de Assembleia de Deus, tá? E o terceiro ponto, chegamos, é trabalhador, pai de família, o camarada que trabalha o mês, todo dia, o mês inteiro, para trazer o pão para dentro de casa, paga seus impostos, uma pessoa honesta, não tem ficha na polícia, tá? Uma pessoa direita, ordeira, aí chega na igreja porque não deu o dízimo, é chamado de ladrão. Irmão, esse aqui para mim é o mais absurdo, tá? Eu acho que as pessoas têm até o direito, né, de reclamar, quando não, até de abrir um processo, tá? Um processo judicial contra o pastor que disse aquilo, tá? A pessoa se sentia ofendida, tá? E aquela coisa de, como é que se diz? Poxa vida, aquela linguagem jurídica, um processo por danos morais, né? Eu estou me sentindo aqui humilhado, estou me sentindo danificado moralmente, que o pastor vem para o culto, o pastor chama de ladrão, tá? Um cidadão, irmão. Então, você não imaginou, você trabalha a semana toda dando um duro para ganhar o pão para a tua casa, para trazer o pão para a tua família, paga teus impostos tudo direitinho, tá? Tudo teu é organizado, é bem direitinho, você é uma pessoa honesta, direita, correta, temente a Deus, se desvia do mal, se santifica, tá? Abandonou o pecado, anda mesmo no temor do Senhor, aí está passando um aperto, uma dificuldade, tá? Não teve condição de dar o dízimo naquele mês, tá? Ou então, mesmo descobriu que o dízimo não é obrigatório para a igreja hoje, que o dízimo era a doutrina da antiga aliança, aí você não quer mais dar o dízimo por isso, prefere dar oferta, né? Colocar a oferta ali, tá? Uma oferta voluntária, conforme o teu coração manda. Aí, pelo fato de você não ter dado o dízimo, que eles dão um envelopezinho com o nome da pessoa, né? Tem toda aquela burocracia para poder, prender a pessoa psicologicamente, dá um envelope, o nome, você tem que colocar o nome, o valor, a tesoureira tem que assinar e carimbar, e no mês que vem do mesmo jeito, coloca o valor no envelope, coloca o seu nome, a tesoureira vai lá, carimba acima de novo, todo mês o envelope para 12 meses, tá? Você faz aquilo ali. Aí quando você, no dia que você não pode dar o dízimo, você não deu o dízimo, tá? Aí você chega lá na igreja, o pastor vai e diz que você é ladrão. Aí quer dizer, você é um trabalhador honesto, pai de família, que está aí, meu irmão, na maior pendenga do mundo, lutando para sustentar a tua casa, para pagar teus aluguéis, para honrar teus compromissos, para dar de comer a tua família, para pagar o colégio, água, luz, internet, telefone, tudo direitinho, ter tudo organizado, você com a família, ainda ajuda a igreja com oferta voluntária, mas tem que sentar no banco da igreja e ouvir ainda o pastor dizer que você é um ladrão porque você não deu dízimo. Poxa vida, meu irmão, tá? Eu acho que não tem agressão maior verbal do que você ser chamado de ladrão diretamente, tá? Alguém dizia, pai, você é um ladrão, tá? E você sabendo que é para você, porque você não deu dízimo, ok? Ou seja, meu irmão, o dízimo que nem é obrigatório, nem é voluntário, nem é doutrina para a igreja hoje, aí porque você não dá, tá? Ou porque você se apertou, preferiu usar na sua necessidade e fez muito bem, ou então porque você abriu os olhos, entendeu que o dízimo não é doutrina para hoje, aí você para de dar, aí todo culto você tem que ouvir o pastor lhe chamar de ladrão, tá? Então isso, meu irmão, tem feito muita gente sair da Assembleia de Deus. Ainda hoje, um pai de família, trabalhador, chegou lá, terminou o culto, me chamou, tá, hoje de manhã, aí falou para mim, olha pastor, eu estava congregando em tal igreja, né, e a igreja lá, pastor, todo o culto, o povo chamando, o pastor chamando o povo de ladrão. Aí eu orei a Deus, eu digo assim, hoje eu vou para o culto da família, tá, o culto da família hoje, e se o pastor me chamar de ladrão, eu vou sair de lá. Tá? O pastor chamar quem não dá o dízimo de ladrão, eu vou sair de lá. Aí o irmão disse que se aprontou, foi para o culto da família. Olha o que o pastor foi pregar no culto da família. Mas se é o culto da família, a mensagem tem que ser voltada para a família, não é verdade? Ele foi pregar Ananias e Safira.
E foi falar de dinheiro, foi falar de dízimo, foi falar de oferta, de voto, de propósito e tudo mais. Aí no final foi dizer para os irmãos que não estão dando dízimo que os irmãos são ladrões. Aí o irmão decidiu, rapaz, aqui eu não fico mais. E assim, meu irmão, a Assembleia de Deus tem perdido multidões de membros, tá? Multidões de membros. A gente sabe que muitos membros das Assembleias de Deus são pessoas mais idosas, pessoas mais velhinhas, pessoas simples, pessoas humildes, né? Pessoas trabalhadoras, pessoas que calejam a mão mesmo para ganhar o pão de cada dia, que acorda cedo, pega o ônibus aí lotado, pega metrô lotado, pega o trânsito, aquele trânsito agoniado, tá? Para ir trabalhar, faça sol, faça chuva, para ganhar o pão para dentro de casa, tá? Aí cumprindo as coisas tudo honestamente, direitinho, para chegar de noite no culto, tá? Onde você deveria ouvir uma palavra de ensinamento, uma doutrina de aprendizado, onde você deveria ouvir uma palavra de exortação, uma palavra de instrução, tá? Você vai lá para ser chamado de ladrão? Aí o povo não aguenta mais. Aí o povo está saindo, meu irmão. Aí eu vou lhe dizer, eu tiro a razão desse povo? Eu não tiro. Eu não tiro a razão dessas pessoas, porque, irmão, não tem nada mais constrangedor, tá? Do que você estar numa igreja, e essa igreja, ela, né, que outrora pregava a palavra, priorizava a palavra, e agora você vê a igreja se tornou um palanque político. É o pastor em cima do púlpito, lançando o candidato da igreja e pedindo o voto dos irmãos, tá? Ou então você olhando para a igreja, e a igreja transformou-se num grande comércio, onde tudo lá é vendido. A igreja tem a cantina, a igreja tem um bazar, tem igreja que até tira o gelágua, tira o bebedouro, para poder vender garrafinha d'água a R$2, R$3 para os irmãos comprarem. E isso é Assembleia de Deus, irmãos. Tá? Repito, não estou generalizando, mas a maioria das Assembleias de Deus estão fazendo isso. Contratando esses mercenários da fé, cantores e pregadores, que cobram absurdos seus cachês, né? Trazer para a igreja, vai pagar de onde? O dinheiro vai sair de onde? De um povo já sofrido em pagar dízimo, um povo já sofrido em estar dando oferta para construção e por cima de construção, um povo já sofrido de pagar voto, de dar dinheiro, de dar oferta, fazer tudo mais, tá? Aí chega o cantorzão lá, já estribado, cheio da nota, cobrou o cachê, o pastor, para poder arrumar o dinheiro desse cachê, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o malabarismo dele para poder fazer o povo pegar do que tem, que já estão passando dificuldade e aperto, para dar o dinheiro mais uma vez. E assim, a Assembleia de Deus, que era de fato uma igreja bíblica, uma igreja, posso dizer, uma igreja histórica dentro do Brasil, histórica no sentido não teológico, mas histórica no sentido de tempo aqui no Brasil, onde ele tem mais de 110 anos, se não me engano, tá? 2021, né? 120. Poxa vida, agora mais de 100 e poucos anos. Você vai ter 100 e poucos anos aí de existência, né? Uma igreja que os hinos eram maravilhosos, os louvores eram maravilhosos, o culto era muito simples, onde se cantava louvores, os irmãos oravam, tá? Os irmãos sentiam a alegria do Espírito Santo, os irmãos cantavam louvores verdadeiros que adoravam o Senhor, tá? O pessoal ia pregar por amor, ia louvar por amor, os louvores eram tremendos, lindos, maravilhosos, adorando a Deus, a igreja chorava, a igreja desejava a volta de Cristo. Agora a igreja transtornou-se, meu irmão, literalmente numa grande empresa, num grande negócio, na mão desses novos administradores das Assembleias de Deus. É isso que está acontecendo. Eles não trouxeram a herança dos seus pastores do passado, tá? Estou falando isso aqui com respeito, irmão. Estou falando isso aqui com respeito. Então, eu entendo, irmão, que a Assembleia de Deus, ela precisa sim de uma reforma, ela precisa mudar muita coisa, precisa, esses 3 motivos aí principais, está fazendo o povo sair da Assembleia de Deus, tá, irmão? Assembleia de Deus, volte a ser a igreja que você era no começo, volte a ser a igreja que você foi há muitos anos atrás, volte a ser a igreja, tá, que não é palanque político, desmonta o palanque político, a Assembleia de Deus, desmonta o curral eleitoral, tá, deixa o povo votar em quem ele quer, para de induzir o povo, para de lançar candidato
Ô pastores, parem de fazer isso em nome de Jesus, parem de transformar a obra de Deus nesse comércio, parem de vender a cantina, mande os irmãos trazer comida, as coisas, mas depois sentem ali e repartam, cada um, né, um trouxe, o outro trouxe, junto com o que trouxe, todo mundo vai comer de graça, se alegrar, se confraternizar, tá? Fazer como a igreja dos apóstolos fazia, nos ensinava ali na ceia do Senhor, tá? E parem de chamar os membros que congregam com você de ladrão. Parem de fazer isso, ok? Eu sei que vocês fazem isso muitas vezes por falta de entendimento, falta de conhecimento, por ignorância bíblica, ignorância teológica, tá? Outros fazem realmente por malícia, por maldade mesmo, porque não cansam de explorar o povo. Mas o certo, irmão, é que se a Assembleia de Deus ela não mudar muita coisa, meu irmão, a Assembleia de Deus que não fizer uma reforma e não mudar muita coisa, eles vão continuar definhando, tá? Muita gente, multidões vão continuar saindo da Assembleia de Deus, certo? E claro, né? Muitos saem, já saem frustrados, decepcionados, não querem nunca mais pisar numa igreja. Aí vem outros, né? Eles conseguem arrumar outros, conseguem trazer outras pessoas que também lá na frente vão se frustrar e não vão mais querer saber de igrejas, né? Irmãos, como a gente ouviu aqui, o pastor Jadel falando, isso não é exclusivo da Assembleia de Deus, tá? Isso aqui que ele falou, isso aqui está comum em todas as igrejas hoje em dia, sabe? Ele citou aqui a Assembleia de Deus, mas isso está comum em todas as igrejas, sabe? Eu não vou falar nome aqui não, porque você sabe a igreja que você vai, é só você prestar atenção, tá bom? Eu quis compartilhar essa visão do pastor Jadel, né, que ele foi um assembleiano e saiu da igreja porque ele viu essas coisas terríveis. Eu também tive um problema com o pastor, porque eu fui falar a verdade para ele e ele não aceitou. Não sei se você viu o que eu li no comecinho do vídeo, lá em Ezequiel capítulo 3, onde diz que se você souber que seu irmão está indo para o caminho errado e que se ele morrer ele vai para o inferno, e você não falar do amor de Deus para ele, se você não falar a verdade para ele, você... Pode passar se quiser. Se você não falar a verdade para ele, você... Deus vai requerer do sangue dele, das suas mãos. Então eu falei isso para um pastor, sabe, da Assembleia de Deus, porque eu não concordo também com esse negócio de dízimo. Então eu falei com ele que a pregação que ele estava pregando estava tudo errado, e mesmo eu falando, ele continua do mesmo jeito. Então significa que ele acredita no Deus do dinheiro, que chama Mamon, tá? E isso acontece muito, não é só na Assembleia de Deus, não, é em todas as igrejas, todas, tá? Todas as igrejas. E não vamos falar só de evangélico não, tá? Católico também. Todas as igrejas, todas. 99,99% das igrejas são todas assim. Só pensam em dinheiro. Estamos vivendo uma época onde a roubalheira corre solta, né? E como o pastor Jadel falou, o judiciário devia fazer alguma coisa, cobrar imposto das igrejas, sei lá, investigar para onde eles levam o dinheiro que pegam todo dia, a quantia que pega, falar para o povo, né, quanto foi pegado de dinheiro naquele dia, né? E não tem nada disso, eles escondem lá no canto. Lá um dia eu fui pegar o dízimo da igreja e sem querer eu fui lá no fundo entregar lá que é a sacolinha onde pega o dízimo, né? E eu fiquei horrorizado de ver o tanto de dinheiro que tinha lá, irmãos. Eu fiquei. E essas coisas foram entrando na minha cabeça, até que não deu mais. O dia que o pastor levantou lá e falando que nós tínhamos que dar o dízimo de tudo, e ele ia tirando o relógio para dar o dízimo, pediu para as pessoas dar a aliança delas, se elas não tivessem um relógio, para colocar na salva, aquela sacolinha que a igreja usa. Depois desse dia, eu cheguei junto com o pastor, conversei com ele, falei para ele: você está errado, você não pode fazer isso, porque Jesus pediu para a gente fazer isso, né? Lá em Ezequiel capítulo 3 está escrito isso: se você não avisar seu irmão e ele morrer assim, morrer no erro assim,
e ele vai para o inferno, Deus vai requerer das suas mãos, porque você não falou com ele. Então eu fui lá e falei com o pastor. Foi complicado, porque estava no meio de um culto e esse pastor que eu falei não é qualquer um, não. É um pastor presidente da Assembleia de Deus. Sabe? Então hoje eu não frequento, já sou mais um, igual o pastor Jardel falou. Eu não frequento mais a Assembleia de Deus. E na verdade eu não frequento igreja nenhuma, porque a gente vê roubalheira em todas. Todas, todas, todas. Sabe? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Que essa palavra possa te ajudar a tomar a decisão certa na sua vida, tá? Se você está se sentindo roubado nessa igreja que você vai, saia dela. Você não é obrigado a ficar aí não, tá? Pastor não manda na sua vida, tá bom? Pastor não manda na sua vida. Ele não deve mandar no que você deve fazer. Quem manda em tudo é você, tá? Quem trabalha é você, quem quer cuidar do dinheiro seu é ele. Tá errado, né? Então fica com Deus, que Deus te abençoe. E eu vou colocar esse vídeo aqui em primeiro lugar aqui no Facebook, porque toda vez que você entrar aqui, você pode ouvir esse vídeo, tá? E ouça ele, preste atenção, porque isso que o pastor Jardel falou está acontecendo em todas as igrejas. Não é só Assembleia de Deus, tá? Em todas as igrejas. Eu não vou falar nome aqui não, porque fica chato, porque, né? Que Deus te abençoe. Fica com Deus. E não seja roubado dentro de uma igreja, tá? Você é um trabalhador honesto. Não aceite alguém te chamar de ladrão, porque você não é ladrão. Hoje, no Novo Testamento, que começa em Atos dos Apóstolos, Jesus não pediu dízimo para ninguém, tá? Jesus levantou Pedro, Paulo, Tiago e João para pregar para nós gentios e alguns judeus também. E pode olhar lá para vocês verem que os pastores usam pouco o Novo Testamento, que começa em Atos dos Apóstolos. Eles fizeram teologia, eles sabem disso, mas eles querem te levar lá para a lei para cobrar o dízimo de você, tá? Então você seja um pouquinho inteligente, tá, irmão? Seja um pouquinho inteligente, preste atenção no que o pastor está falando, porque senão você vai ser enganado também dentro da igreja, tá? Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus venha falar no seu coração através desse vídeo, tá? Gostei muito da pregação do pastor Jardel e eu fiz questão de pegar essa pregação para a gente falar um pouquinho sobre a verdade, né? Que o dízimo, na verdade, é para ser distribuído entre os irmãos. Não é para ficar lá num canto, lá no fundo da igreja, num quartinho separado, cheio de câmera, não, filmando todo mundo lá. Não. Tem nada disso. E nem é para ficar na conta de ninguém também. O dízimo é para ser distribuído entre os irmãos e fazer uma festa lá, com alegria, todos juntos, né? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.